Pessoal, vamos aí para o nosso último módulo do terceiro bimestre, que é o módulo 14, aquele com o sacrifício das crianças, tá? Nesse módulo, a gente tem aí dois tópicos de conteúdo. O objeto de estudo, né, que é definir o objeto através daquelas três perguntas, o que, onde e quando, e em seguida é contextualizar o objeto, que no caso dessas matérias que a gente está vendo aqui no nosso terceiro bimestre, é identificar características geográficas, políticas, econômicas, culturais e sociais, tá? Então vamos fazer isso agora. Em relação ao objeto de estudo, a gente vai estudar os fenícios, ok? É um outro povo aí desses que integraram a história antiga. Então, o que é o fenício, né? O fenício é um povo de origem semita que se autodenominava cananeu e que aparecem muito na Bíblia. Esse povo, ele fundou cidades como Biblos, Ugarit e Tiro, tá? E que atualmente são mais conhecidos aí pelo nome de fenícios, que foi dado a eles pelos gregos. Fenícios é uma palavra que vem do grego e que tem o significado de púrpura ou de vermelho escuro. E os gregos escolheram esse nome por conta desse povo, por conta dos fenícios, seriam muito conhecidos pela produção de um corante púrpura, que era feito através da extração da substância de um molusco conhecido como múrex. E esse molusco, a substância que se extraía dele, você conseguia obter um corante rosa, que ia do rosa claro ao roxo escuro. Então, os gregos usavam a palavra fônicos ou fenício para se referir para se referir às pessoas que vinham da terra púrpura ou para se referir aos vermelhos. Então, é esse povo que a gente vai estudar um pouquinho agora nesse capítulo. Tá? Em relação ao local, eles moravam no Líbano. Mas vamos colocar aqui o mapa para vocês perceberem algumas características. A Fenícia mesmo, originalmente, ela era constituída por essa região aqui, ó, roxinha, bem pequenininha também. Lembra muito o tamanho aí do reino de Israel, que a gente viu em módulos anteriores. Uma região bastante pequena, bem próxima do litoral, parece que é uma faixa de terra de frente para o mar Mediterrâneo, ok? Só que os fenícios eles vão acabar conquistando, estabelecendo feitorias, entrepostos comerciais em outras regiões, como por exemplo aqui em Sardenha, em Salamina, aqui nessa regiãozinha aqui, como fala? Pelo norte do continente africano, o sul da Península Ibérica, por algumas regiões que existiam aí na área mediterrânea, ok? Então, os fenícios, eles ficavam aí, e essa regiãozinha aqui, hoje é conhecida como Líbano, tá bom? Ali perto da Síria, perto de Israel, é a região do mundo que a gente está estudando. E a história dos fenícios começa aí por volta do ano 1500 a.C., quando as primeiras cidades começam a ser fundadas ali naquela área litorânea, como a gente viu aí, Biblos, Sidon, Tiro, tá? E os fenícios, a história fenícia, vai acabar no ano 332 a.C., quando os macedônicos chegam e conquistam, dominam, subordinam a região ao seu poder, ou seja, a história da Fenícia é aquilo que acontece a partir do momento que eles surgem e até o momento que eles perdem a sua independência. Em seguida, aí, a gente parte para a nossa contextualização do objeto de estudo. A gente vai falar um pouquinho sobre geografia, política, economia, sociedade e cultura dos povos fenícios. Tá? Então vamos começar aqui pela geografia. Então o que eu destacaria das questões geográficas? A primeira coisa é isso aí. É uma faixa, uma estreita faixa de terra, né? Litorânea, porque aqui a gente tem o mar, né? Bem estreita e que acabou o quê? Colonizando outras regiões
do mundo, estabelecendo entrepostos comerciais em outras regiões do mundo e que foram grandes navegadores, ok? Vamos falar um pouquinho então sobre a política entre os fenícios, né? Então, gente, na Fenícia vigorava a monarquia hereditária. O que é isso? Existia lá um rei que era chamado de Basileu, né? E sempre que ele morria, quem assumia era o seu parente mais próximo, e assim ele ficava governando até ele morreu, até ele ficar impossibilitado, ficava doente. Só que o rei não governava sozinho, ele era auxiliado por um conselho de notáveis, certo? Esse conselho de notáveis era formado pelos ricos comerciantes, pelos construtores de barcos e também pelos mais velhos que ajudavam o rei a tomar as melhores decisões, tá? E as principais cidades eram Biblos, né, Sidon e Tiro, que eram independentes entre si, né? As cidades, elas acabaram ficando isoladas, né, por conta das condições geográficas, e isso impediu que as cidades elas formassem um governo único, que aparecesse um único fenício que mandaria em todos, como, por exemplo, ocorreu entre os persas. Os persas, por exemplo, vai ter um momento em que surge o Ciro, e o Ciro ele comanda todos os persas. Isso não aconteceu entre os fenícios. Inexistiu esse tipo de autoridade. O que vai existir na Fenícia é o que a gente chama de cidades-estados. O que é uma cidade-estado? É uma comunidade política independente que é formada pela cidade e pelas zonas rurais próximas. Cada cidade tem a sua própria lei, sua própria moeda, seu próprio Deus protetor, certo? E seu chefe máximo. Então, cada cidade ela tem um rei, tá? E o líder da cidade-estado, ele não precisa dar satisfação a nenhum. Ele é a maior autoridade. Não tem ninguém acima dele, tá? Então, eu costumo dizer que cada cidade-estado fenícia era um mini-reino que tinha o seu próprio rei. Então, por exemplo, lá entre os persas, por exemplo, a gente viu que tinha as 20 satrápias, né? Quem que mandava nessas 20 satrápias? Uma única pessoa, que era o imperador persa. Lá na Fenícia, se tivesse 50 cidades, a gente teria 50 reis, porque em cada cidade teria um rei que estava lá para dar ordem aos habitantes dessas cidades, tá? Então, isso é um pouquinho sobre as questões políticas dessa cidade. As questões políticas dos fenícios. Vamos falar um pouquinho sobre as questões econômicas. Como está aí, a gente tem 3 características, né? É uma economia de base comercial marítima, ou seja, eles realizavam o comércio e para realizar esse comércio eles utilizavam as vias marítimas, eles tinham uma atividade artesanal muito importante e eles tingiam tecidos. Isso valorizava, eram tecidos muito valorizados, porque essa cor que eles conseguiam atingir, o roxo, o rosa, era muito difícil de conseguir naquela época. Hoje a gente tem uma facilidade gigantesca, mas naquela época era bastante difícil atingir essa cor. Tá? Mas vamos começar a adentrar um pouquinho mais nessas questões aí. Então, gente, os territórios fenícios, como a gente viu, eram pequenos demais, né? É uma pequena faixa de terra, uma estreita faixa de terra litorânea. E essa região ela era muito desfavorável às atividades agrícolas, a plantar e a criar os animais. Uma pequena parte desse território, que já era pequeno, era bom e dava para fazer agricultura. Ali eles plantaram azeite, trigo, madeiras nobres, como o cedro. Só que o restante, que era a grande maioria do território fenício, era um território quente, árido e que aconteciam secas em boa parte do ano. Por sua vez, gente, logo depois daquela faixa de terra que a gente tem aqui, ó, nessa região aqui, se a gente fosse aqui, ó, é uma região montanhosa. Então, os fenícios é como se eles estivessem espremidos. Tinha mar de um lado, como é que eles vão para o mar? E tinha montanha do outro. Era difícil ir para um lado, era difícil ir para o outro. Isso aí vai ser importantíssimo para definir a atividade comercial principal que eles vão desenvolver. Por quê? Porque o mar vai se tornar a forma mais fácil, né, de comunicação entre os fenícios. Então, eles vão começar a desenvolver não pode chamar de ciência naval. Digamos que sim, eles vão começar a desenvolver a ciência naval. Por quê? Primeiro porque não tinha chance, era muito difícil você ir para as montanhas. Segundo,
tinha muito cedro, tinha muita madeira. O litoral, ele tinha portos naturais. Isso tudo vai fazer com que a navegação marítima comercial se transforme na principal atividade dos persas. Tá? Então, eles vão navegar pelo Mar Mediterrâneo, pelo Mar Negro, pelo Mar do Norte, tanto que no século 8 a.C., os fenícios se tornaram os donos da marinha mais poderosa do mundo. Inclusive, tem gente que acredita que os fenícios chegaram no Brasil mais ou menos por esse período aqui. Não tem uma comprovação ainda forte a respeito, mas eles foram os primeiros que navegaram também o continente, o litoral africano. Tá? Então, a principal atividade se tornou o comércio marítimo. O que eles faziam? Eles iam para um lugar, compravam o que tinha de importante naquele lugar, iam para o outro e vendiam as coisas nesse lugar por um preço maior e compravam. Então, eles estavam sempre ali andando, comprando o que tinha abundante num lugar, certo? E que era barato, e levavam esse produto para um lugar onde quase não tinha, e que era raro, e que, portanto, era caro. E aí eles conseguiam lucro em cima disso, tá? Aí eles vão desenvolver moedas, tá? E vão desenvolver o comércio, e vão começar a se expandir territorialmente, não com o objetivo de conquistar terras, mas estabelecer portos para facilitar o comércio, como Cartago e Ebisos, que hoje é conhecida pelo nome de Ibiza, que é um lugar de gente muito rica, tá? Sociedade entre os fenícios. Vamos passar aí para os nossos próximos slides. Como vocês sabem, a sociedade fenícia, ela também era hierarquizada e também era estruturada. Camada rica era a família real, o rei era o mais importante de todos e os seus parentes. Depois a gente tinha os ricos comerciantes, né, que eram os donos aí dos navios. A gente tinha os donos dos navios, não, os donos das coisas, das casas comerciais. A gente tinha os sacerdotes que cuidavam da religião. A gente tinha os armadores, que eram os donos dos estaleiros que faziam barcos. E a gente tinha os latifundiários, que eram os grandes donos de terra, que não eram muitas, né? Mas tinha gente que ainda tinha bastante. Depois a gente tinha as camadas intermediárias, que eram formadas pelos comerciantes e pelos artesãos. E lá embaixo a gente tinha os camponeses, os trabalhadores urbanos e os escravos. Eles formavam a sociedade egípcia, a sociedade fenícia. Indo para o nosso último tópico, a gente vai falar um pouco sobre a cultura dos fenícios. Tá? Então a gente vai falar de duas coisas, da escrita e da religião politeísta que os fenícios desenvolviam. Então vamos lá. Vamos começar a falar um pouco aí sobre a cultura do. Gente, então, a principal herança deixada pelos fenícios foi o sistema de escrita alfabética fonética com 22 símbolos, tá? Cada um desses símbolos representava um som de uma consoante. Eles não tinham vogais escritas. Eles tinham vogais na língua falada, mas eles não tinham símbolos para representar as vogais, que é uma coisa muito comum nas línguas da região, não é? Nas línguas semitas da região. Por exemplo, os hebreus eles também não representavam vogais. Por isso que se intui que era Yahvé que se pronunciava em relação ao nome do Deus para os hebreus, né? O povo grego, gente, ele vai adotar esse alfabeto fenício, né? E ele vai inventar símbolos para as vogais. Depois os romanos vão melhorar esse alfabeto e a gente vai utilizar até hoje esse alfabeto que começou a ser desenvolvido pelos fenícios. Olha só, uma invenção aí de mais de 3.000 anos e que a gente usa no nosso dia a dia até hoje. Tá? Por que esse alfabeto foi inventado? Basicamente, para agilizar o comércio e facilitar a comunicação com outros povos, certo? Ele não foi inventado do nada, ele foi criado a partir do contato dos fenícios com outros povos. Eles precisavam registrar informações, eles precisavam conversar, e os alfabetos que tinham naquele período eram muito difíceis, certo? E o alfabeto fenício ele começou a ser difundido a partir do ano 1000 a.C., e ele tem a possibilidade de se adaptar a diversas línguas. Então, a gente usa o latim no português, a gente usa o latim, não, o idioma, esse alfabeto fonético no português, no italiano, no inglês, sabe? Em várias línguas, no alemão, porque tem uma capacidade muito grande de representar os sons.
Só que apesar deles terem inventado o alfabeto, a gente quase não tem texto fenício. Por quê? Porque os textos eles eram feitos em papel, em papiro, e papiro ele se estraga com uma facilidade muito grande. E essa falta de texto ela traz uma dificuldade em entender muitas coisas do cotidiano fenício em que a arqueologia tem nos ajudado, mas ainda não tanto, certo? Por exemplo, sobre a religião. Tirando o Antigo Testamento, quase a gente não sabe nada sobre a religião fenícia. Só que como a gente sabe, os fenícios, que eram chamados de cananeus na Bíblia, eles eram inimigos dos hebreus. Então, na Bíblia, eles aparecem sempre descritos de forma muito negativa. Por exemplo, a gente sabe, pela leitura da Bíblia, que eles tinham duas religiões. Dois deuses principais. O Baal, né, que era o sol, e o poder gerador da riqueza, e Astarteia, que representava a lua e a fecundidade, tá? E tem uma questão muito, muito intrigante, gente, é que na Bíblia se faz referência a um sacrifício anual de crianças de ambos os sexos que eram atiradas ao fogo em honra ao deus Baal. Os historiadores, os arqueólogos, eles têm muitas dúvidas em relação à veracidade desse relato. Será que é verdade? Será que é mentira? Os arqueólogos eles descobriram centenas de corpos de crianças, inclusive recém-nascidas, que foram enterradas debaixo de um tofete, que era um altar onde se realizavam os cultos lá nas cidades fenícias. Só que ninguém sabe, é o único que encontraram. Só que tem uma dificuldade muito grande em achar o significado dessa prática. Será que era um lugar? Será que o lugar era um cemitério especial para as crianças? Ou será que era um lugar onde as crianças eram sacrificadas em algum ritual religioso? A possibilidade também é que, em momentos muito críticos, né, os fenícios eles sacrificaram os filhos tentando aplacar a Baal, tá? Então a gente tem aí essas informações a respeito dos fenícios, tá bom? Qualquer coisa, se vocês ficaram com dúvida em alguma questão, me chame que eu estou no grupo até o final da aula para ajudar vocês. Mas agora vocês baixam o PDF, vão lá e começam a preencher com as informações dessa aula, ok?